esse novo momento do Fortaleza, né? O Fortaleza encerrou uma era, um ciclo. Talvez lá em 2021, Denise, nem imaginasse que seria dessa forma, que seria tudo isso, que o Vojvoda seria o maior técnico da história dessa instituição. Um cara muito simples, um cara muito humilde, né, que está aqui e foi galgando esse espaço, cativando esse cenário junto ao coração tricolor, né, acaba realmente saindo como ídolo. E como ter a decisão de demitir um ídolo é tão difícil, né, Denise? Por isso o sentimento, quando a gente conversa com muitos torcedores, a gente vê até nas redes sociais desde ontem, é quase que um luto, né? O Vojvoda, ele foi desligado do clube, ele tá aí, vai voltar para a Argentina posteriormente, ficar com a família dele e tudo mais. Mas a sensação é essa, quando a gente olha as redes sociais, jogadores se despedindo, funcionários, pessoas realmente prestando muitas homenagens. O Fortaleza que hoje divulgou uma carta aberta também ao Vojvoda, então muito reconhecimento do legado e tudo que esse técnico entregou ao clube até aqui, mas também a sensação, acho que no fim, a sensação de que, poxa, mas o ciclo realmente estava no fim, né? Não estava conseguindo mais, não estava extraindo mais. Então, ao longo do programa, a gente debate muito sobre isso. A mudança drástica que o Fortaleza tanto prometeu foi a saída do Vojvoda. E agora, o que vai fazer? Quem é que vai vir? Estão dizendo aí, Denise, até técnico de seleção brasileira, o Fortaleza já perguntou. E ele aceitou? Não. Ixi, Maria. João Bandeira Neto aqui conosco também na nossa mesa. Cadê o forrozinho? Paranana, Bandeira. E aí, Denise? Bom dia. Eu tô adorando essas vinhetas tá cantando, que eu me... gravou aí, a voz é a tua, né? Bom dia, Denise, Alexandre, Fernanda, Ian, todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo. É isso, eu acho que o Fortaleza encerra um ciclo, né? De forma muito abrupta, porque quando a gente resgata um pouco há 20 dias atrás, a gente contava aqui que o Fortaleza emitiu uma nota afirmando que iria com o Vojvoda até o final do seu contrato. Fortaleza, assinada pelo senhor Marcelo Paes, dizendo que bancava. O Vojvoda tem a confiança da diretoria e vai ficar até o final do seu contrato. Teve toda essa parada do Mundial de Clubes, treinamentos, jogos internos. Fortaleza sai dessa parada, joga 2 partidas, é derrotado em 2 e o Fortaleza acha por bem, depois de 20 dias de ter dito que iria com o Vojvoda até o fim do contrato, encerrar seu vínculo. Ontem aqui nesse programa eu falava sobre você ter coerência nos seus discursos. Eu falava sobre você ter firmeza no que você fala. Porque tudo que é falado hoje você tem que ter verdade, você tem que ter compromisso com o que você fala. O Fortaleza de 20 dias atrás, quando disse que bancava o Vojvoda até o final, é porque acreditava nas ideias do Vojvoda, acreditava que o Vojvoda era o único responsável para tirar o Fortaleza dessa situação. Porque conhecia o elenco, porque conhecia os jogadores, porque colocou o Fortaleza nessa situação, ele e a sua comissão. Então ele seria o homem ideal para tirar o Fortaleza desse momento ruim. 20 dias depois o time resolveu dizer que não, talvez o Vojvoda não seja bom o suficiente para comandar o Fortaleza até dezembro. Talvez o Vojvoda não seja legal para estar lá comandando o elenco e as estrelas que estão lá no princípio. Muda-se a postura, muda-se os discursos, muda-se até a forma que você tinha de gerir o clube, a forma de você acreditar nos ideais do clube. É um Fortaleza que hoje fica órfão de um treinador, órfão de uma comissão técnica, com compromissos importantes batendo a porta. Sábado você já tem jogo contra o Bahia, sábado você já tem um compromisso difícil para a Série A, e um time que não tem uma identidade, porque se você acreditava que o trabalho do Vojvoda há 20 dias atrás era o melhor e o ideal para seguir até dezembro, em 2 dias você mudou tudo isso. Qual Fortaleza que vem aí? Quem é o treinador que vai dar nova cara ao Fortaleza? Vamos desconhecer, vamos descobrir. É sobre isso que eu queria trazer o questionamento aqui na mesa, Alexandre. O momento foi adequado para essa demissão? Denise, que ia ser demitido, poderia até ser que isso é normal hoje em dia no futebol. Mas o momento foi, Denise, é assim, bem conduzido? Quando a gente olha para o resultado, né? Quando a gente entende a sequência muito ruim de resultados do Fortaleza, e o torcedor que acompanha, ele tá vendo o jogo, ele percebe, ele entende, né? Ah, poxa, por que esse jogador tá jogando? Por que tá insistindo nesse outro nome? Acho que o torcedor que tá em casa, o torcedor do Fortaleza mais consciente, que estava acompanhando os jogos, ele entende que se justifica, Denise. Uma saída se justifica. É algo que faz sentido. Porque a gente fala de um esporte de alto rendimento em que você precisa sempre priorizar o clube.
por mais que haja uma grande relação, identificação, e hoje eu confesso pra você, acho que o torcedor do Fortaleza, ele é muito mais lado Vojvoda do que lado elenco. O torcedor do Fortaleza meses atrás então queria que fosse mandado o time todo embora, só sobrasse o Vojvoda, porque o Vojvoda era o último resquício de pertencimento. Você olhava para aquele grupo, você falava assim, confio no Vojvoda, o Vojvoda já provou, jogador não confio não. E parece que nessa quebra de braço, quem ganhou foi o elenco. Porque o elenco permanece, o Vojvoda que sai. Então, fica com essa sensação. É uma saída justificada, Denise. Qualquer movimento seria difícil. Como manter um treinador que não consegue mais? E como demitir um treinador que já fez tanto? Por isso que é tão complexo. Talvez o grande movimento agora, e aí é por isso que a gente precisa reconhecer, é que o Fortaleza perdeu tempo. E a cada momento que ele não tem um novo treinador, ele se aproxima mais da Série B. Fortaleza teve um período inteiro de um mês em que ele poderia ter tido mais convicção nesse discurso. É o que o Bandeira pontuou. O tempo foi o correto, né? Talvez esse seja a grande questão, né? Poxa, se imaginava realmente que após a pausa ele iria ganhar esses 2 jogos, antes da pausa eu acho que todo mundo estava convicto de que talvez isso fosse acontecer. Eu, inclusive, Denise, antes da pausa para o Mundial de Clubes, falei aqui nessa bancada que o Fortaleza escolher manter o Vojvoda, ele tinha que ter convicção para bancá-la após esses 2 jogos. Contra Bahia e Ceará, porque a possibilidade dele perder era altíssima. Era alta. O Bahia era um jogo fora de casa, um jogo em que você está no confronto eliminatório contra um time que está melhor do que você, e o Ceará é um tabu histórico que o Fortaleza não consegue engatar. Então, aconteceu exatamente o cenário que nós prevíamos um mês atrás. E aí o Fortaleza, após essa surpresa, ele acabou tomando essa decisão. Então, é como se esse movimento não fosse no momento adequado. E aí, Denise, se encerra uma passagem de uma forma talvez seja muito abrupta. A história Fortaleza e Vojvoda é quase uma história de amor e a ruptura é muito feia, né? É pobre para o que se esperava daquele contexto. Então, fica realmente com essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, era preciso fazer alguma coisa, né? Ninguém vai permitir que o clube caminhe sem os resultados, engatando ali um momento negativo. E aí o Fortaleza acabou optando por isso. Quem vai ser o novo treinador, Denise? Essa é a grande incógnita. Eu, olhando para o mercado, eu consigo visualizar 3 profissionais, um já está quase fora do baralho, que poderiam assumir esse momento, né? A gente fala, né, do técnico Ramon Dias, que é argentino. A gente fala dos últimos 2 anos, ele conseguindo evitar ali que times que estavam muito mal, né? O Vasco e o Corinthians, ele evita o rebaixamento dessas equipes, consegue engatar um trabalho de permanência na primeira divisão. Mas a última informação que a gente tem ainda hoje de manhã, né, e confirmada também ontem, é que ele está muito próximo de ser anunciado como novo técnico do Olímpia, do Paraguai. Então, deve ser um profissional que vai se distanciando disso. Aí tem outros 2 nomes que surgem, né, Denise? O Luiz Ubeldia, que é argentino, e estava no São Paulo, inclusive, foi o técnico da LDU, que fez com que o Fortaleza, naquela decisão, a LDU ganha, o Fortaleza fica com o vice-campeonato. Ele era o técnico daquele time equatoriano, estava nesse momento trabalhando no São Paulo. E o outro profissional, Denise, que é muito próximo dessa seara, e aí a gente precisa pensar também em nomes que poderiam querer aceitar esse desafio, porque hoje o Fortaleza é só o vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro nome seria realmente Thiago Carpini, que é um profissional que trabalhou no Juventude, trabalhou no Vitória, trabalhou no São Paulo, com elencos, né, que a gente pode até apontar com baixo investimento. Ele teve alguns resultados e ele está livre no mercado porque foi desligado do time do Vitória. Seriam alternativas mais próximas, porque além desses nomes, a informação que a gente traz lá no Diário do Nordeste, inclusive a apuração do nosso companheiro André Almeida, é de que o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, também foi consultado, né? Um empresário do Tite foi consultado pelo CEO do clube do Fortaleza, Marcelo Paes, e naquela oportunidade a decisão foi que o Tite não pretende assumir nenhum trabalho até o fim da temporada, pretende realmente se resguardar. Ele já teve esses períodos sabáticos, né, em outros momentos, e nesse momento ele não... de saúde dele também, né, Ale? Isso também foi apontado, né, como um outro aspecto, né, a questão de descanso, de menos desgaste mental e etc. Mas ele não seria um nome nesse momento no radar, né, porque ele foi consultado, mas acabou declinando de qualquer situação. E aí esses outros nomes surgem, né, Zubeldia, o próprio Thiago Carpini. É um momento complicado, mas é um momento em que Fortaleza tende a arrumar alguém até o fim de semana, que ele tem esse embate já fundamental, importantíssimo, contra o Bahia em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bora lá falar com ela, Fernanda Alves, essa movimentação agora de mercado para trazer um comandante, Fernandinha. Já tem informações aí do Diário do Nordeste, olha, você que
pode acessar? Acessa, porque lá no Diário do Nordeste tem tanta informação boa, gente. Tem inclusive uma enquete, vamos já colocar essa enquete no ar, de qual o melhor técnico para comandar o Fortaleza, na tua opinião, torcedor? Vamos já colocar essa enquete, você também participa aqui com a gente no 98887-1306. Fortaleza procurando pelo Tite e outros nomes também sendo sondados, né? Fernandinha, bom dia! Fernanda Alves. É isso aí, Gata Show. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha pela Verdinha e pela TV Diário. Depois da saída de Juan Pablo Vojvoda, o maior treinador da história do Fortaleza, nomes surgiram diante desse cenário, já que o Fortaleza precisa, de fato, de uma liderança. E aí, dos primeiros nomes são Ramon Dias e Luiz Zubeldia. Ontem mesmo nós confirmamos essa informação. O Ramon Dias é o nome que o Fortaleza tem mais simpatia e interesse, mas, de fato, a informação que começou a circular ontem à noite e foi confirmada também pelo Diário do Nordeste é que ele já está quase fechado com o Olímpia do Paraguai. E aí fica mais complicada a situação do tricolor de aço. Luiz Zubeldia, que ficava nesse segundo plano, passa a ser agora a opção mais cotada pelo tricolor de aço. Ele que é em São Paulo, só treinou uma equipe brasileira e caso o Fortaleza chegue a fazer essa negociação, seria o segundo grupo brasileiro e que teria à frente Zubeldia como treinador. O Fortaleza que já enfrentou o Zubeldia ali na final contra a LDU, ele que conquistou o título de campeão sul-americano no ano de 2023 diante do tricolor de aço, fica agora cotado a ser uma das lideranças, essa liderança que pode assumir o Fortaleza. Luiz Zubeldia, que tem uma história no futebol, é um treinador jovem, tem 45 anos, e aí fica nessa observação do tricolor de aço. Outro nome também é o de Thiago Carpini, que estava no Vitória. A informação que nós temos é que o Fortaleza tentou o contato, mas ainda não tem nenhum tipo de resposta em relação ao treinador. Ele que ainda está em Salvador, apesar de já ter terminado o contrato com o Vitória, segue lá na capital baiana e a gente fica nesse aguardo e nessa observação também. O que de fato é que Vojvoda, com essa saída, com mais de 310 jogos vestindo a camisa tricolor, o Fortaleza precisa correr antes de chegar ao jogo contra o Bahia, que até o momento terá Léo Porto como treinador interino. Ele que é assistente fixo do Fortaleza, assistente de treino lá da comissão técnica fixo do Fortaleza, também é treinador do Sub-20, é quem vai assumir hoje os treinamentos na reapresentação do grupo e caso não tenha treinador oficialmente até o sábado, é ele quem vai tocar esse barco, viu, Gata Show? Valeu, Fernandinha. Você fica por aqui para trazer também mais informações sobre essa movimentação de mercado agora do técnico do Fortaleza. João Bandeira, você é a favor que traga um técnico semelhante às características do Juan Pablo Vojvoda, inclusive até argentino, dizer nordestino, argentino também, ou tem que trazer um outro para dar uma saculejada no negócio? Denise, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é a filosofia de trabalho que a diretoria pensa. Hoje em dia o Fortaleza é uma grande incógnita, né? A gente não sabe quem realmente tá mandando no clube, a gente não sabe quem realmente tá dando as cartas, a gente não sabe para onde o Fortaleza quer chegar. Quando você não tem aquela frase, né? Quando você diz, para onde você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho não serve, né? Nenhum caminho serve. Então, o que hoje a gente avalia do Fortaleza é um time, repito, que tinha algumas convicções com o Vojvoda que foram encerradas por causa de duas derrotas, que já eram previsíveis contra o Vitória, contra a Bahia e contra o próprio Clássico Rei, que aí é as forças se equiparam. Para esse futuro agora, rei morto, rei posto, né? Para esse futuro agora do Fortaleza, eu acho que tem que ir no mercado com muita sabedoria, com muita consciência. Se o Vojvoda é demitido, imediatamente surgem dois nomes que a Fernanda trouxe aí. Ramon Dias e Zubeldia. Ou seja, opa, então peraí, o Fortaleza está querendo seguir uma linha de treinadores estrangeiros que já tiveram passagem pelo futebol brasileiro. E aí na informação, no outro dia de manhã, o nosso amigo André Almeida traz informação que o Tite foi procurado e recusou porque queria... Então peraí. Tá um pouco bagunçado nesse negócio. Pra onde o Fortaleza está atirando? E aí tem um detalhe. O problema não é demitir o Vojvoda. O problema é o pós-Vojvoda. É quem vem depois. Como vem depois? Como é que você vai trazer esse treinador e qual é a característica dele? Porque o elenco já está montado. Não quero entender e não quero acreditar que o novo treinador venha para dizer não, mas eu vou contratar peças. Não, peraí. Fortaleza fez aportes financeiros milionários agora nessa janela. Tá aberta a janela. Acredito que o elenco esteja montado. O elenco é esse aí, treinador. Ó, chegou aqui, bem-vindo ao Fortaleza. Nós temos essas peças aqui. E aí?
qual é? Você vai atirar para vai mirar num treinador desconhecido, como o Vojvoda quando chegou aqui era, desconhecido, vindo lá do Talleres, com pouca relevância no cenário nacional e nacional também, né? E aí, vai apostar de novo em alguns? Opa, não, vamos trazer quem já salvou outros times do rebaixamento, porque o Marcelo Paes já declarou que esse ano é só lutar mesmo para não cair, né? Palavras dele. Ou vai trazer um medalhão, porque o Tite para mim é medalhão. Vamos lá, vamos supor que o Tite tivesse aceitado o convite pro Fortaleza. Você vai trazer um medalhão com salários astronômicos para mexer no Fortaleza. Opa, então peraí, então o Fortaleza tá mexendo com outro patamar. É um desconhecido. Hoje a gente fala aqui às 11 horas e 28 minutos, um desconhecido, porque a gente não sabe o que é que o Fortaleza quer. A gente não sabe quais são as convicções. Quando você tem, vamos lá, um Vitória, um outro time aí, demite o treinador. O que é que você vai? Opa, o cara vai olhar pro mercado interno, porque é uma característica, porque é assim que o time faz. O Fortaleza hoje tá numa gama tão grande de treinadores que você vai admirar a Ramon Dias, a Tite. O Tite tá num outro patamar. O cara e são dois pensamentos Flamengo, distintos, né, gente? Sabático, Corinthians. Então, assim, o Tite você mirar no Tite e fazer proposta, isso só mostra o quanto eu acho que agora a gente não tá sabendo qual o foco, né? E o Fortaleza, o Alexandre foi muito feliz quando disse: cada dia que passa a ser um treinador é mais um problema. É mais um problema, porque vai começar, e o Fortaleza, a sorte, entre aspas, é porque tem uma semana livre, né? O Fortaleza não joga na quarta-feira devido ao seu adversário estar envolvido na Sul-Americana, então ele só vai jogar no sábado. Mas após essas paradas, você vai começar a ter um ritmo de jogo até o final de julho. Eu acho que ainda é um jogo espaçado por semana. Em agosto começa um outro ritmo. Então, assim, perdeu tempo porque manteve o Vojvoda desse período todo, né, de treinamento. Vai chegar um novo treinador que a gente não sabe para onde é que o Fortaleza tá olhando. Hoje, o torcedor não sabe aonde pode vir. O Fernando recebe informação, André vem, Alexandre apura, a gente mostra, mas você não sabe para onde é que você tá caminhando. Isso é o perigoso. Vojvoda demitido, faz parte, é futebol, encerra esses ciclos. O pós-Vojvoda é que eu acho que preocupa o torcedor. O problema, Denise, Diga lá, Alexandre da Mota, manutenção naquele período, né, posterior, para mim, é o que você indica ao mercado. Você passa um cenário de muita instabilidade. Porque você cravou naquele momento que iria ficar com o treinador até o fim da temporada. Sim. Fortaleza emite nota. Isso não é uma nota só para o Vojvoda nem para o torcedor, é para o mercado, é para todos os profissionais que estão envolvidos ali. Quando o profissional que está lá de fora, Denise, ele está só olhando todas as homenagens que o Vojvoda está recebendo, o cara está pensando, é assim, menino, eles demitiram até o Vojvoda. Quem sou eu, né? Quem sou eu, meu amigo? Prometeram pro cara que ia ficar com ele e demitiram. E anunciaram, né? Verbalizaram o negócio. Então, para mim, a grande questão é essa. Eu sei que quem está aqui internamente, os torcedores que estão acompanhando o dia a dia, a gente que está buscando as apurações, a gente consegue compreender. Mas a grande questão é essa. O que é que o Fortaleza está dizendo para o mercado? Nesse momento, Denise, após Fortaleza, né, ter esse período, parar, né? Ele passa um mês sem jogar, ele volta, é eliminado de uma competição. Depois ele perde um clássico, né? Em que ele já não vence também há muito tempo. Quando a gente olha para a tabela de classificação, Bandeira, Fortaleza está nesse momento na vice-lanterna da Série A. E isso também dificulta qualquer negociação. É o treinador que imaginava que ele teria um mês para trabalhar naquele momento, porque eu vou chegar com mais tranquilidade, o calendário não está tendo jogos. Para agora, meu amigo, eu tenho que ganhar o próximo jogo, porque senão eu me afundo mais. Eu tenho que ganhar o outro, porque senão eu não saio do Z4. A distância para sair da zona está ficando maior. Então, aumenta a pressão e dificulta a negociação. Porque agora realmente é uma negociação muito mais complicada. Quem vai querer assumir? Quem vai aceitar essa proposta? Quem vai olhar para isso e confiar da mesma forma que tinha convicção em outros momentos, quando o discurso foi alterado? Talvez esse seja o grande desafio que o Fortaleza tem de lidar nesse momento. Eu consigo visualizar o perfil. Se o Vojvoda era um profissional, né, que estava alheio ao mercado nacional brasileiro, nunca tinha trabalhado por aqui e foi contratado muito por conta, Denise, ali, de um perfil de ser um técnico que tinha um modelo de jogo muito pré-estabelecido, ofensivo. Fortaleza falava muito sobre isso. E antes o Vojvoda até negociou com o Fernando Diniz, né? Sonhava com um tipo de jogo protagonista, que era diferente do Anderson Moreira. Agora o Fortaleza não tem tempo para isso. Ele precisa de alguém que seja experiente, conheça a Série A do Campeonato Brasileiro e tenha conseguido já organizar alguma equipe.
Sim. Então não tem muito o que pensar, né? Quando o Bandeira até pontuou, o Tite é um medalhão, mas o Ramon Dias é mais velho que o Tite. Então não é muita a idade, nem essa questão. É alguém que conseguiu... Acho que ele fala medalhão no aspecto financeiro, no aspecto do... eu tô A gente contando... olha pra carreira do Tite, o Tite é campeão mundial Corinthians, o Tite tem 2 ciclos de Copa do Mundo com a seleção brasileira, faz um ano sabático, vai pro Flamengo, né? É campeão com o Flamengo, tira outro ano sabático, a Fortaleza vai lá, no auge do seu... Pô, Tite, vem pra cá, eu tô na vice-lanterna. Tô na vice-lanterna no Brasileirão, tu vai chegar aqui, vai pegar o elenco aí, se vira e vem pra cá, tu quer quanto? 2 milhões? Eu pago. Peraí. Então, assim, ou tão viajando assim, ou a gente tá muito moderno, a gente tá muito assim. Não, eu acho que eu entendo a percepção de trazer alguém que conhece o futebol brasileiro e vai tentar organizar o time, né? Aí pode ser um profissional mais jovem, um profissional mais que seja mais velho. A grande questão que eu consigo perceber também, Denise, não só com relação a esse perfil, né, que é um perfil breve, porque também não é só escolher, é quem vai aceitar. Tem esse detalhe nesse momento. Não é oferta e demanda aqui não, meu amigo. É saber quem está disponível. Mas eu acho que a grande questão também é reconhecer que nenhum desses profissionais, eles possuem perfis muito diferentes, não com relação ao modelo de jogo só, mas com relação ao perfil profissional mesmo. Sim. Por exemplo, né? O Ramon Dias, ele já trabalha com o filho dele, né? Aí eles ficam se alternando em quem vai falar. Tem uma postura, às vezes, um pouco mais firme na fala. O Zubeldia, Denise, completamente irado, né? Todo jogo ele leva cartão, é expulso, briga. Tem um perfil... Ele é arretado. Conseguiu ser pior que o Abel Ferreira. Tem um perfil enérgico completamente. Aí o Tite... um palestrante, já é padre, né? Quem tem jeito de padre, né? Aí tem dias que não vai para coletivo, que bota os auxiliares. Nesse quesito também é curioso, né? Porque são perfis de forma de lidar, de trabalho interno muito diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque uma das justificativas pro Vojvoda estar saindo do Fortaleza é que os treinamentos não estavam evoluindo mais. Então, internamente, se reconhecia que, poxa, não se trabalha uma jogada ensaiada, não tem uma postura mais enérgica no dia a dia, a intensidade acabou internamente. Parecia que esse, pelo menos quando a gente fala com o departamento de futebol, eles falam sobre isso, né? Então, esse perfil enérgico talvez seja também algo que vai ser avaliado aqui. O Thiago Carpini, que é esse profissional... Quem seria a sua opinião, Alexandre? Denise, eu não sei quem seria, porque eu teria mantido o Vojvoda após a pausa, né? Aí a pausa era o momento de retirada. Depois da pausa eu teria insistido, né? Você vai tentando regimentar. Por isso que eu falo que a saída é justificada. Porque qualquer decisão se justifica nesse momento. Mas dentro das opções, talvez uma mais viável, acho que Fortaleza vai estudar nomes, mas uma que seria muito viável, certamente acho que é uma negociação que poderia avançar, é a do Thiago Carpini, né? Se tiver muita necessidade de pressa nesse momento... O Thiago Carpini tá onde agora, hein? Ele tá em Salvador e ele se desligou do Vitória, ele foi demitido. Mas depois disso sem clube. Ele tá sem clube, né? E ele trabalhou no Vitória e no Juventude, tendo, em momentos recentes, bons resultados, né? Por isso até foi ao São Paulo. Não tô ponderando que ele é a melhor solução, não. Tô dizendo que se o Fortaleza quiser alguém mais rápido, sem apostar, por exemplo, no nome como Tite, que o Bandeira tá pontuando, aí seria uma opção mais próxima da... Gente, olha só que reviravolta. O Fortaleza não perdeu tempo e já foi atrás do Tite. Mas adivinha? O cara disse obrigado. Mas não. Isso mesmo que vocês ouviram. E aí, nação tricolor? Tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo do canal e, se você ainda não é inscrito, aperta esse botão aí embaixo que a gente precisa crescer cada vez mais para fortalecer nossa torcida. Cara, mal o Vojvoda saiu pela porta da frente e a diretoria já tá correndo atrás de substituto. E olha que não miraram baixo não, foram direto no Tite. O cara que foi técnico da seleção brasileira, que ganhou Libertadores com Corinthians, que treinou os maiores clubes do país. Vocês conseguem imaginar a cena? O Marcelo Paz, nosso CEO, ainda na noite de ontem, depois de toda aquela tensão da demissão do Vojvoda, já estava no telefone com Gilmar Veloz, que é o empresário do Tite. Cara, isso mostra que a diretoria tá levando a situação muito a sério. E olha que interessante, o Tite se sentiu lisonjeado. Isso aí, galera. O cara que treinou a seleção brasileira na Copa do Mundo se sentiu lisonjeado com o convite do nosso Fortaleza. Imagina só o que isso representa pro nosso clube. Significa que estamos no mapa, que somos respeitados nacionalmente. Mas aí vem a decepção. O homem disse que não pode aceitar por questões médicas. Cara, que azar.
Justo quando a gente mais precisa de um nome forte, o cara tá com problema de saúde. Ele vai fazer uma cirurgia no joelho e não pode assumir trabalho novo até o fim do ano. E vocês sabem o que mais me chamou a atenção? O Tite tá sem trabalhar desde setembro de 2024, quando saiu do Flamengo. Ou seja, o cara tá há quase um ano parado, aproveitando para cuidar da família e da saúde. E olha que ele já tinha negociado com o Corinthians em abril, mas acabou desistindo pelos mesmos motivos. Isso me faz pensar, será que o Tite tá realmente querendo voltar? Porque, cara, um técnico de 64 anos, com a carreira que ele tem, talvez não esteja mais com aquela fome de trabalhar que tinha antes. Talvez ele esteja numa fase da vida em que prefere ficar com a família mesmo. Mas imaginem só se o Tite tivesse aceitado. O cara que comandou o Brasil na Copa do Mundo, que tem experiência internacional, que conhece como ninguém o futebol brasileiro, comandando o nosso Fortaleza. Seria um baita upgrade, né, galera? Principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo. E olha que timing perfeito seria. O Tite é conhecido por ser um técnico que organiza bem as equipes, que dá consistência tática, que sabe trabalhar com pressão. Exatamente o que a gente precisa agora. Um cara experiente para tirar o time dessa situação complicada no Brasileiro. Mas agora eu fico pensando, se o Tite disse não, quem mais está na lista? Porque, cara, mirar no Tite mostra que a diretoria não tá brincando em serviço. Eles querem um nome de peso, alguém que realmente possa fazer a diferença. E vocês acham que foi certo procurar o Tite? Eu acho que sim. Porque mesmo ele tendo negado, isso mostra para as outras opções que o Fortaleza é um clube sério, que está disposto a investir em qualidade. Isso pode ajudar nas próximas negociações. Agora a pergunta que não quer calar: quem será o próximo na lista? Será que vão continuar mirando em nomes grandes ou vão partir para uma opção mais acessível? Porque, cara, o tempo tá passando e o time precisa de comando. Não dá para ficar muito tempo sem técnico. E outra coisa, será que o Tite não reconsideraria no futuro? Porque ele falou que vai ficar parado até o fim do ano, mas e depois? Será que no início de 2026 ele não toparia? Claro que aí já seria tarde demais pra gente, né? O que me deixa otimista é que, pelo menos, a diretoria tá mostrando ambição. Não tá procurando qualquer um, tá indo atrás de gente qualificada. Isso é importante para mostrar para a torcida que eles estão levando a situação a sério. Mas, cara, que dó. Imaginem só o Tite no comando do nosso time. Com aquela experiência toda, aquela postura, aquele jeito de trabalhar. Seria perfeito pro momento que estamos vivendo. Mas fazer o quê, né? Saúde vem em primeiro lugar. E aí, galera, o que vocês acham? Ficaram decepcionados com a recusa do Tite ou acham que foi até bom ele ter sido honesto sobre não poder aceitar? E quem vocês gostariam que fosse o próximo da lista? Deixem aí nos comentários qual técnico vocês acham que seria ideal pro nosso Fortaleza nesse momento.